Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de informações e também para atualizar vocês sobre categorias de base, futebol feminino, informações importantes do final de semana recheado de jogos do São Paulo. Além disso, informações sobre Thiago Carpini, que segue no comando do time, pelo menos até quarta-feira. A gente vai ver tudo que vai acontecer aí na quarta, né? O São Paulo vai enfrentar o Flamengo fora de casa. Classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo está na zona de rebaixamento. Informações importantes nessa primeira rodada do campeonato e também para falar do jogo entre São Paulo e Fortaleza. Obrigado pela sua presença, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos de informações. Primeiro eu quero compartilhar com você as informações aí do São Paulo, né? Pelas categorias de base, a categoria sub-15 e a categoria sub-17 golearam neste final de semana pelo Campeonato Paulista. O São Paulo que já venceu aí a segunda rodada, né? O jogo do sub-15 e do sub-17 contra o Oeste. E o São Paulo que venceu aí na categoria sub-15 por 6-0 e na categoria sub-17 por 7-0. São Paulo nas duas categorias lidera o grupo, né? Lembrando aí que todos os jogos acontecem aos finais de semana, aos sábados pela manhã. A equipe sub-15 sempre jogando às 9 e a 17 joga às 11 horas da manhã. E o São Paulo venceu na última rodada, no último sábado, dia 13 aí de abril, né? Informações sobre as categorias de base importantes aí para a gente falar do tricolor. Para a gente falar do futebol feminino, as meninas conseguiram vencer a Liga de Desenvolvimento, né? Eu havia trazido informações dos jogos aí que acabaram passando e o São Paulo chegou à final e conseguiu vencer, né? A equipe sub-14 venceu, sendo consagrada campeã inédita, primeira vez aí que o São Paulo ganha a Liga de Desenvolvimento. Parabéns para as meninas aí pelo sub-14, né? São Paulo que conquistou o título inédito nessa categoria na tarde da última segunda-feira, né? O tricolor superou o Internacional aí por 2-1. O gol de Júlia Diniz e Gigi Pires, né? Os gols aí do São Paulo para levantar o troféu no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Parabéns às meninas por essa conquista, por esse título inédito e a toda a comissão ali de treinamento do São Paulo, né? Importante um título aí nas categorias de base do tricolor e no futebol feminino. Informações também sobre o Brasileirinho Sub-16. O São Paulo se despede da Copa Brasileirinho Sub-16 após a derrota aí para o Atlético Mineiro, né? O São Paulo que perdeu e foi eliminado aí por 2-1, o jogo que aconteceu em São João del Rei, né? E o Thiago marcou o gol do São Paulo. Infelizmente, o São Paulo se despede do Brasileirinho Sub-16. Informações importantes também sobre o Campeonato Paulista Sub-20. O São Paulo que estreia com vitória aí também, né? Importante falar também do Sub-20. Tem bons jogadores aí que podem subir para o profissional, né? E o São Paulo que venceu o jogo por 2-0, vencendo o Oeste neste sábado. Informações importantes sobre as categorias de base do São Paulo e vamos falar de informações também do tricolor, categoria profissional. Após a derrota para o Fortaleza, aumentou a pressão sobre o Carpini. A torcida, né, xingando, protestando no final da partida, ainda pôs mais fogo na história, né? E o Carpini que saiu vaiado do Morumbi, perdeu o apoio das torcidas organizadas, né? E agora só resta os jogadores para sustentar o Carpini. A própria diretoria já garantiu que ele fica no cargo, mas a pressão só vem aumentando. Em caso de derrota contra o Flamengo, e dependendo da derrota, o Carpini cai na quarta-feira. As informações de bastidores é que ele segue no trabalho, no comando técnico do São Paulo, tem o apoio dos jogadores e da diretoria, e a gente vai aguardar para ver se isso realmente vai sustentar o Carpini no comando técnico do tricolor. Para a gente falar da coletiva do Carpini, ontem na live a gente acompanhou a coletiva toda, mas eu gostaria de separar um destaque importante e trazer aqui para a gente debater. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a coletiva do Carpini e o que ele tem feito, né? O trabalho que ele tem feito no São Paulo. E o destaque aí é para a notícia, né? Carpini diz que erros do São Paulo causam incômodo e entende vaias. E aí abre aspas, difícil pedir paciência ao torcedor, fecha aspas, né? Ele ainda disse o seguinte, a queda é nítida no segundo tempo.
em padrão de competitividade. Faltou o gol no primeiro tempo, desenharia outro cenário e nós merecíamos. Não aconteceu e no segundo tempo sofremos com a queda de concentração. Tem um pouco do aspecto de ansiedade emocional de querer fazer. Trata-se de um novo ciclo, primeira rodada de uma competição longa que precisamos de constância. Falamos muito disso entre Cobresal e Fortaleza, como era importante jogar bem, pontuar. Temos que buscar a vitória em todos os momentos pela grandeza do São Paulo, afirmou aí o treinador do São Paulo. Agora, eu concordo com o Carpini nessa última parte. Temos que buscar a vitória em todos os momentos pela grandeza do São Paulo. Só que na prática, essa parte aqui da afirmação do Carpini, ela não funcionou, né? Porque o São Paulo tinha 3 zagueiros em campo, ele poderia ter colocado o time mais ofensivo, né? Ter tirado um zagueiro, colocado outro atacante, ou mais um meia, e ter deixado o São Paulo mais ofensivo, mas ele acabou optando por trocar apenas as alas. E foi aonde surgiu os 2 lances do gol, né? Então, após ele retirar ali tanto o Igor Vinícius como o Michel Araújo, o São Paulo ficou mais exposto e nos contra-ataques conseguiu tomar os 2 gols do Fortaleza. Então, o Carpini, ele até tem um discurso teórico muito bom, fala algumas coisas aí para enganar também, né? Para se defender, para tentar desviar o foco das questões, das perguntas nas coletivas. E o que a gente gostaria mesmo de ouvir, ele acaba não falando, né? Sobre a questão da coerência, né, da autoconsciência, da autoavaliação. Quando questionado sobre a avaliação, ele acabou falando que quem avalia ele é a diretoria e que ele está fazendo o melhor, né? Ele está fazendo o melhor que ele pode e se o melhor não é o suficiente, quem avalia é a diretoria. Mas a gente sabe que a diretoria do São Paulo, ela não tem capacidade para avaliar o treinador. E se já avaliou, infelizmente, aí ela concorda com o que vem sendo trabalhado pelo Thiago Carpini. Para a gente falar do segundo ponto também do Thiago Carpini, né? Do técnico do São Paulo, ele ganha uma sobrevida. E foi aí também atestado pela diretoria essa sobrevida. Após o jogo, o Thiago Carpini teve uma conversa, né, ali com o presidente de São Paulo, o diretor ali também de futebol, né? O Belmonte, o Muricy. E o Thiago Carpini segue no comando, a diretoria apoiou o treinador. O Muricy vem respaldando bastante o Thiago Carpini, né, nos bastidores. E isso é o que mantém o técnico no cargo, né? Já as torcidas organizadas, neste último jogo, romperam com o Thiago Carpini. Houve post do Baby, houve post também da Dragões, né, do presidente da Dragões. E agora praticamente não sobra mais nenhum apoio ao Thiago Carpini vindo das arquibancadas. Para a gente falar também aí do que aconteceu no jogo, um destaque importante foi o que os comentaristas esportivos colocaram em pauta, né? Tanto no programa Canelada da Jovem Pan Esportes, como também nos programas da ESPN, né? Ali que acontece após a partida. O São Paulo teve aí vários problemas de finalizações, né? E aí tem uma matéria no GE falando a respeito disso. Análise sobre as finalizações, problemas de finalização impedem um resultado melhor. O São Paulo que teve, nas estatísticas dos 2 times aí, ó, 14 chutes contra 6 do Fortaleza. Só que 5 desses 14 acertaram o gol do Fortaleza. E o goleiro defendeu praticamente todas, né? Já no Fortaleza, foram 6 chutes no total, ó, 6 finalizações, e 2 acertaram o gol. E as 2 finalizações muito bem feitas. O Rafael não teve a condição, né, a chance de defender, e o Fortaleza acabou achando os 2 gols. Então, a gente tem que ressaltar também que o ataque do São Paulo está inoperante, né? Somente o chute que foi de fora da área do André Silva que acabou entrando, né? O goleiro não conseguiu fazer a defesa. Os demais, todos os chutes ali, ou foram meia vida, né? Meia boca, o goleiro conseguiu fazer a defesa facilmente. E em uma ou outra oportunidade, o goleiro do Fortaleza realmente teve que trabalhar. Então, o São Paulo precisa treinar ainda mais as finalizações e ter um time mais efetivo dentro de campo. O André Silva vem pedindo passagem
E provavelmente aí Caleri e Luciano vão ter que brigar pela vaga, porque o André Silva hoje está em melhor condição e é titular da equipe do São Paulo. Para a gente falar dos problemas do tricolor, vamos falar também dos próximos jogos, né? São Paulo tem aí uma agenda bem ruim, né? Uma agenda bem complicada, difícil, e a gente vai falar aí da agenda do São Paulo. Próximo jogo, dia 17, às 9h30 da noite, Flamengo e São Paulo, jogo no Maracanã. Um dos maiores desafios do São Paulo aí pelo Campeonato Brasileiro será na próxima rodada, e uma pressão que só aumenta também em cima dos jogadores e do técnico. No dia 21, às 6h30, aí horário de Brasília, né? Atlético Goianiense e São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro. Aí o jogo fora de casa no Antônio Ascioli pelo Brasileirão. Às 9 horas da noite, no dia 25, Barcelona de Guayaquil e São Paulo. O jogo lá no Monumental pela Libertadores, né? A questão aí também de altitude, o São Paulo que vai jogar lá no Equador, né? E tem um confronto muito difícil contra o Barcelona de Guayaquil. Se o São Paulo perder esse jogo, pode dar adeus à classificação da Libertadores, né? O dia 29 aí de abril, né, no final do mês praticamente aí, o São Paulo recebe o Palmeiras no Morumbi. E aí, meu amigo, não dá pra gente cravar o que vai acontecer aqui. Pode ser o ápice aí da pressão sobre o Carpini, ou também pode ser que o Carpini já nem esteja mais para este jogo contra o Palmeiras. Agora, também seria interessante o São Paulo vencer o clássico Choque Rei no dia 29. Lembrando também que existe aí, né, um problema muito grande contra o Palmeiras devido ao último jogo do Campeonato Paulista, né? Então o São Paulo tem uma agenda muito difícil pela frente e a pressão vai aumentando a cada dia sobre o Thiago Carpini. São Paulo Futebol Clube aí vivendo uma crise, né, técnica esportiva dentro de campo, né? Para a gente falar das informações do tricolor, né? Vamos compartilhar também a informação aqui que está no GE, né? E aí, ó, quando a gente fala de apoio ao Thiago Carpini, é essa informação aqui, ó. Thiago Carpini recebeu sinal positivo da diretoria de futebol do São Paulo, de que seguirá no cargo na próxima rodada do Brasileirão, quarta-feira às 9h30 da noite, contra o Flamengo no Maracanã. Então, esses pontos aqui são importantes para a gente debater do tricolor, né? As questões aí do São Paulo e também do Thiago Carpini. Quando a gente fala de campeonato brasileiro, a gente olha para o final da tabela, e a tabela que está acontecendo, os jogos que estão acontecendo, o São Paulo acabou de sair da zona de rebaixamento, né? O São Paulo estava aqui em 17º até o início aqui do vídeo, né? E agora na atualização dos resultados aí, ó, o Botafogo vai perdendo também, pressão em cima do Botafogo. Já os clubes que perderam aí, Grêmio, São Paulo, Bahia, Atlético Goianiense e Cuiabá. Então aqui, ó, o São Paulo sai da zona de rebaixamento, fica aqui na 16ª colocação, né? Pra gente falar aí dos primeiros colocados, Atlético Paranaense que venceu, né, na rodada, Cruzeiro vai vencendo até o momento, Flamengo venceu também o Atlético Goianiense e o Fortaleza são os 4 primeiros aí que venceram os seus jogos. Vasco da Gama também vencendo em Internacional e os demais aí que empataram os jogos até o momento, né? Jogos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nas próximas partidas aí, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo fora de casa. E tem um problema gigantesco, porque em caso de derrota, o São Paulo de 6 pontos disputados ficaria com apenas ficaria com nenhum ponto, né? O que pode trazer uma diferença no final da tabela contra clubes que vão estar brigando para não cair. Por exemplo, aqui Cruzeiro, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória. Então o São Paulo precisa muito, pelo menos, de um empate contra o Flamengo quarta-feira no Maracanã. Informações aí da tabela do campeonato e também do São Paulo Futebol Clube, além das categorias de base, para atualizar você, e o destaque aí para a coletiva do Carpini, São Paulo pressionado, né? Outro técnico que está pressionado é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho perde mais um jogo no comando do Grêmio, né? O técnico que também perdeu na Libertadores, os confrontos que teve na Libertadores,
E agora a pressão aumenta também sobre o Renato Gaúcho. E agora fica uma pergunta para você, torcedor. Você gostaria de ver Renato Gaúcho como técnico do São Paulo? Deixa nos comentários a sua opinião a respeito do Renato Gaúcho. Porque em caso de demissão do Renato Gaúcho, é mais um medalhão que vai para o mercado. Mano Menezes, Felipão ou Renato Gaúcho, se ele for demitido do Grêmio. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês e a gente vai repercutir esse assunto na live de segunda-feira aqui no canal Bate-Papo, Papo Reto Tricolor, novamente, né? Papo Reto Tricolor, às 7h30 da noite. Obrigado pela sua presença, uma excelente semana para você, um forte abraço. Valeu!